eu adoro vir trabalhar daqui. A vista é muito bonita, né? Nossa, mar inspira demais. Falando em inspiração, o que é o assunto de hoje? O assunto de hoje foi uma reflexão que voltou pra mim, não foi o que eu vi no Dia das Mães, mas ontem foi o Dia das Mães e eu fiquei com isso na minha cabeça como dos maiores intuitos e instintos que a gente tem como pais é ajudar os nossos filhos, é ensinar o melhor para os nossos filhos e às vezes a gente faz justamente o contrário sem querer. Então, ajudar intencionalmente? Ou não atrapalhar também, intencionalmente. Acho que é um bom começo. Como pais, e não é só mães, né? Mas como pais, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente quer ensinar o que é certo e o que é errado. Em vias de regra, com certeza. Se você é um ser humano normal, você quer o bem dos seus filhos, certo? Você quer ensinar aquilo que talvez não te ensinaram, você quer dar as vantagens que talvez você não teve. E muitas vezes, e até a própria psicologia e tudo evoluiu, né? E todo mundo sabe que você deve falar coisas positivas para o seu filho e tudo mais. Mas a verdade é que muita gente vive lá fora em incongruência do que se fala para os filhos e o que se faz. Vive naquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essa frase é a pior frase que tem. E tem gente que ainda abre a boca para falar e justificar. Não, tem gente que fala essa frase, faça o que eu digo, não faz o que eu faço. Aí, como Dá se um a reality pessoa... cast inteiro, só essa frase. Só essa frase. Como se a pessoa fosse realmente, aquela criança fosse realmente entender, analisar a frase. Ok, então eu tenho que entender. Eu não posso seguir o conselho dos meus pais, eu só tenho que seguir o que eles falam. Mas o que eles fazem, não. Claro, não existe isso. O filho vai fazer o que tu fazes. Se você toma um café assim, ele vai tomar o café assim. Se o teu filho estiver escovando o dente de uma certa forma, ele vai escovar o dente da mesma forma. Já viu aqueles pais e filhos que o pai tem um tique nervoso, tem um jeito que ele fala e o filho começa a repetir idêntico? Faz igualzinho. Não precisa ser um tique doido que nem você Pode falou. ser uma risada. Não, mas é o jeito de andar, o jeito de ficar em pé, muitas vezes as pessoas falam, nossa, a genética é muito forte. Na verdade, isso não vem de genética, isso vem de observação. E observação é o método pelo qual as crianças mais aprendem. A criança aprende a falar por observação, ela aprende a andar por observação, ela aprende a comer por observação. Nunca tinha pensado no exemplo de comer. Não sei quem foi outro dia que falou, acho que foi a Clarissa, que a criança não sabe nem engolir. Ela tem que lutar contra isso daí e aprender a engolir. E é observando e fazendo que as crianças aprendem coisas extremamente básicas e difíceis, porque não dá para ensinar. Como é que você ensina a andar e a falar? Não dá. Tem que ser observando, fazendo, experimentando, vendo se ficou igual, ajustando e fazendo de novo. E depois a gente passa dessa fase, talvez de nenenzinho, aprendendo essas coisas básicas por observação, e a gente acha que agora a criança vai aprender só baseado no que aquilo que a gente pelo lado intelectual fala. E não pelo lado, na verdade, de como as pessoas aprendem. Na realidade, tudo se aprende modelando, é ou não é? Até mesmo as pessoas de sucesso hoje. Vamos usar a nossa carreira como exemplo. Então, a gente passa tempo ensinando os nossos consultores a serem consultores financeiros de sucesso. E centenas de pessoas se inscrevem, até milhares de pessoas já se inscreveram para mudar e entrar nessa carreira de consultoria financeira, mas uma pequena fatia dessas pessoas realmente viram consultores financeiros de sucesso, que já é um número muito acima da média, quando você olha a indústria em geral, o resultado que as pessoas têm com a gente. Mas eu tenho certeza que a razão pela qual as pessoas têm esse resultado muito maior não é porque a gente ensina nos cursos, os treinamentos, os manuais. É porque nós mostramos como fazer. O resultado vem não do que o cara ouviu da teoria, não do que ele leu no livro do manual, não do que ele viu no nosso aplicativo de treinamento. O resultado vem de observar as pessoas que estão tendo sucesso e modelar como elas estão fazendo para ter sucesso, como que eu faço igual fulano ou parecido com fulano, como que eu pego as habilidades que aquela pessoa está usando e coloco em prática na minha vida. A melhor maneira de fazer isso é modelando, é observar as pessoas de sucesso ao teu redor. Aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Essa é uma verdade para nós e é uma verdade para os nossos
filhos, com quem os seus filhos Ele mais já convivem. tem, por anos e anos e anos, eles já têm 2 pessoas que eles convivem o tempo inteiro. Então, de quem vocês acham que eles estão aprendendo e modelando muito mais e atenção. pegando a mente deles está sendo moldada por essas 2 pessoas, pai e mãe, irmãos também, se estiverem em volta, porque a pessoa fala assim, mas os normalmente filhos aprendem muito com o irmão mais velho, quer fazer tudo que o irmão mais velho faz, tudo isso é modelagem. É mais por competição com o irmão mais velho. Mas vamos lá, deixa eu chegar aqui no ponto que tu falou. O ponto que tu falou é, como é que eu dou vantagem para os meus filhos? Sim. Como é que eu crio a vantagem para os meus filhos? Como é que certo? você cria vantagem para os seus filhos em várias áreas. Para mim, uma das áreas, e foi por onde eu ouvi esse exemplo, foi na área do empreendedorismo. Porque você chega para as crianças hoje em dia e desde cedo a gente quer dar esse impulso de que ele pode fazer o que quiser, que ele consegue aprender, que ele consegue ser. Aí a criança fala com 4 anos de idade, mamãe, eu quero ser astronauta. Aí você fala, sim, filho, se você realmente quiser, se você fizer as coisas certas, você pode ser astronauta. Mamãe, eu quero ser médico. Você pode, você pode. Só que, muitas vezes, a criança ouve isso naquela hora da lição, né? No momento do oportuno de dizer você pode, mas o que ela observa não é isso. Você está ali dizendo, isso aí para mim é muito forte em relação às mulheres, tá? Você está dizendo para o seu filho que ele pode realizar todos os seus sonhos, mas o seu sonho está engavetado. O seu sonho está abafado, está numa gaveta escura, tá em algum lugar que você não tem coragem de tirar de lá. E se você acha que seu filho não vê isso, você está muito enganada. Ele vê a sua cara de frustração, ele vê a reclamação que você faz pro marido. Os comentários limitantes, se eu tivesse dinheiro, caramba, a gente não consegue fazer nada. Nossa, que dificuldade para fazer uma viagem. Alegria de pobre dura pouco. Não, mas não só sobre dinheiro, também sobre dinheiro, a gente fala bastante sobre isso, mas muitas vezes, mas sobre realização também. Se eu pudesse, o que eu queria mesmo era ter sido isso. Se eu pudesse, eu queria mesmo era ter meu próprio negócio. Se eu tivesse tido escolha, eu teria sido enfermeira e eu não teria sido... Sabe que tu falou uma frase que agora me fez ficar pensando? Eu não sei qual era o sonho e o objetivo da minha mãe. Não faço a mínima ideia. Só o que eu me lembro era que meu pai falou que ela se formou como professora, foi professora e depois parou para ficar cuidando de casa. Eu nunca fiz essa avaliação de qual era o sonho de vida da minha mãe. E eu nunca nem ouvi ela falar sobre o sonho de vida dela. E eu não ouvi você falar sobre o seu sonho é, de uma certa maneira, uma modelagem. Porque quando você ensina a falar do sonho, a sentir emoção com o sonho, a pensar como que você poderia chegar nesse sonho, não quer dizer só o realizar o sonho que ensina. O sonhar também ensina, mas assim, o sonhar ativamente. E está buscando. Está buscando, falando sobre aquilo, falando sobre como você chegar, celebrando os pequenos passos e as pequenas vitórias. Consegui a minha primeira venda no meu negócio. Foi $1, mas é a minha primeira venda. Ih, que maravilha, eu trabalhei para isso, é uma realização. Então, não é só os objetivos financeiros, mas é o se realizar, o falar de... Tem gente que não sabe sonhar. Justamente porque às vezes não tem esse... Viveu uma vida tão abafada que não sabe qual é o teu sonho. Não viu o pai sonhar, não viu a mãe sonhar, não viu ninguém em volta sonhar. Como é que ele vai aprender a sonhar? Eu acho que até dos meus pais, eu não sei se meu pai tinha um sonho. Agora você me fez ficar refletindo. Na verdade, ele tinha um sonho, sim. E a gente realizou o sonho dele. Que é? O sonho do meu pai era morar nos Estados Unidos. Quando ele veio para cá na década de 70, final de 70, começo dos anos 80... Ele ficou apaixonado pelos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil, estudava inglês, ele fazia a gente assistir show de slides que ele trouxe da Disney, de Miami, e ele só falava de um dia morar nos Estados Unidos. E hoje, toda a nossa família mora nos Estados Unidos. O meu pai faleceu cedo, infelizmente, mas inclusive ele faleceu aqui. Ele estava aqui quando ele teve que partir. Então ele conseguiu, através dessa impressão do sonho, transformar a nossa realidade. Mas não foi só sonho. Ele colocou em prática. Vou dizer como ele colocou em prática. Ele começou, assim que ele conseguia ter dinheiro sobrando, ele comprou dólares. E começou a mostrar que ele estava realmente dedicado. Ele estudou inglês. Ele estudou inglês em primeiro lugar. Ele comprou dólares. A reserva financeira dos meus pais não era
não era imóvel, ele tinha imóveis, mas ele comprou dólares, porque ele sabia que ele ia usar esse dinheiro aqui nos Estados Unidos. Ele dolarizou, antes de dolarizar ser uma palavra até conhecida nos nossos meios. E, além disso, ele pôs os filhos para estudar inglês. Uma vez eu lembro que o meu irmão não queria mais estudar inglês e meu pai falou, tu vai estudar, nem que seja a última coisa que eu faça. Porque o meu irmão estava preocupado com o custo da aula, que meu pai reclamou, que eu estou pagando isso aqui e não está indo bem, vocês não estão gostando. E aí meu irmão ficou assim, falou, pai, não gaste seu dinheiro, eu não quero. E aí ele falou, nem que seja o último centavo que eu tenho, vocês vão aprender inglês, porque eu quero que vocês aprendam inglês. Então ele fez tudo o que podia para a gente vir para cá. Inclusive, quando o visto do meu irmão não foi aprovado, eu nunca vi o meu pai se desdobrar tanto. Ele fez um milagre acontecer. Ele foi, mandou um e-mail, ligou, foi bater lá em Brasília, atrás do consulado, para conseguir uma reavaliação, conseguiu aprovar o visto para o César e a Kizzy virem para cá. E ele fez isso. Então, não foi só falar. Ele colocou as coisas em prática. Da habilidade que ele tinha, ele fez o melhor para chegar lá. Sim. E agora vamos fazer um paralelo, falando um pouco das infâncias, falando dos nossos filhos, mas eu quero falar um pouco o paralelo de profissionais que a gente lida o dia todo, o tempo todo. Eu aprendi a nunca observar o que as pessoas me falam que elas vão fazer. Chega um consultor novo, chega uma pessoa nova que fica apaixonada pela carreira de consultoria financeira, vê o resultado das pessoas que estão tendo sucesso e fala assim, eu vou ser o top, eu vou vencer, eu vou ser o número 1, eu vou vencer tudo, eu vou ser o mais jovem disso, daquilo outro. A fala é maravilhosa, as palavras, o termo, a visão é linda, mas quando eu vejo realmente que a pessoa vai fazer, é com a ação. Se ela não estiver se comportando da maneira que ela tem que se comportar, se ela não estiver fazendo o que ela tem que fazer, e ela só estiver falando que vai fazer, enquanto ela estiver falando que vai fazer e não fazendo, eu já sei que dali, como diz na minha terra, desse mato não sai coelho. Eu já sei que dali não vai dar certo. Porque o falar é só falar. Até o papagaio fala. A gente tinha o papagaio louro. Tu chegou a ver o louro? Não o louro lembro. falava. Acho que não. O louro falava tudo o que a gente falava. Mas ele era um papagaio. O louro não fez o que ele queria. Pois é, você como ele não mãe, realizou como pai, sonhos. não pode ser um papagaio dentro da sua casa para Não os seus pode filhos. ser um papagaio, eles não seja o louro. Não seja o louro. Por menores que eles sejam, eles estão no mundo. Eles começam a entender que as coisas acontecem como consequência de fazer, né? de tomar ação e não simplesmente de falar. Eles sabem que falar não materializa as coisas. Ei, eu quero um carro. Puf, parece um carro? Não. Não, eles são mais inteligentes do que isso, né? Eu tenho que falar e tenho que agir. E aí você tem que começar a colocar. E às vezes as pessoas, as mães, os pais têm medo de expor o processo para os filhos. Por exemplo, o processo de empreender é duro, tem altos, tem baixos, tem erros, tem horas que gera consequências para a família, financeiras e tudo mais. Eu acho que dentro obviamente, do apropriado para cada idade de filhos e de crianças, as crianças devem ouvir sobre isso, devem participar desse processo, porque é daí que as coisas saem. Eu sei que muitas mulheres não empreendem por medo, não empreendem por não saber dar o primeiro passo, não empreendem por medo da insegurança financeira, etc, etc. Tem uma lista assim gigante de crenças limitantes que possa ser, ou da falta de conhecimento, porque realmente precisa saber dar alguns primeiros passos. Ou até mesmo o estigma do exemplo do que elas viram em casa. Em casa, porque se você fosse ver na tua casa a mãe, a imagem da mãe é só quem cuida da casa e não é quem vai para o mercado e empreende, você imagina que você, como mulher, eu imagino que está carregando essa imagem também. Sim. É esse monte de paradigma ali na cabeça daquela mulher, que hoje um mundo completamente diferente, é um mundo totalmente diferente do que era na década de 60, na década de 50 e por aí atrás. Então, é possível e tem que ser feito. As mulheres têm que ter a habilidade de empreender, têm que ter a habilidade de realizar sonhos e buscar o que elas querem da vida. Simples assim. Não é mais opção. E é por isso que o projeto das Mulheres Milionárias é tão forte para mim. Porque eu sei que muitas vezes o que a mulher precisa não é gigante. É um pouco de conhecimento para o próximo passo. Para dar a ação, para fazer a ação. Nós somos bem adeptos do você não precisa aprender tudo.
Você precisa aprender o suficiente para dar o próximo passo, e depois você aprende o suficiente para o próximo passo, e aí a gente vai nesse processo. Me fala um pouco de como é que você montou esse Peraí, grupo, você tá... o que você está fazendo com Mulheres Milionárias. Agora eu fiquei curioso, Não, calma, deixa... Então, eu já entendi que elas querem o próximo passo. Mas me fala aí qual é. Homem não tem tanta calma. Não, você interrompeu todo o meu processo, minha linha de raciocínio. Eu fiz uma pergunta, ué. No meio do meu raciocínio. Aham. Segura. Voltando. Muitas vezes o que falta para as mulheres não é algo revolucionário. Aham. Não é ler mais 10 livros, não é um pouco mais. É saber como, é ter a segurança de dizer, ei, dá esse próximo passo. Eu já dei, outras centenas de mulheres já deram. Se você der esse passo, você vai estar mais perto de chegar, de ter o seu próprio negócio, de ter a sua primeira venda, de ter o seu negócio no próximo nível. E por isso que Mulheres Milionárias está surgindo, está crescendo com esse apoio de dar próximos passos. Né? Bom, no momento que acho que esse episódio do reality sai ainda antes da semana Startup, que é uma das semanas que eu estou montando para as Mulheres Milionárias para sair do zero, começar esse seu próprio negócio com o que precisa para gerar uma primeira venda, que é saber em que você quer empreender, ter um plano simples, não é um business plan de 450 páginas, e dar os primeiros passos em relação a esse plano. Não tem como isso não gerar resultado, se você souber o que quer, fizer um plano para chegar onde você quer chegar e botar algum nível de ação em cima desse plano, você vai sair do zero. Não tem como você continuar no zero se você fizer isso. E você vai estar cercada de outras centenas de mulheres que estão fazendo a mesma coisa. Porque lembra da média das 5 pessoas? Você é a média das 5 pessoas ao teu redor. De 400, 500, não só 5, mas 400, 500 outras mulheres que estão nesse processo, que estão focadas em realizar sonhos, em dar esses passos, em quebrar as crenças limitantes. E é isso que eu vejo de mágico no Grupo Mulheres Milionárias. Estamos juntas. Juntas, eu sei que é clichê, o juntas somos mais fortes, mas o juntas somos mais fortes, porque vemos os exemplos umas da outra, vemos que todo mundo está com medo, mas todo mundo age com medo mesmo, e nisso daí vai se gerando resultado, e é assim que funciona. E isso, mulher, ouve, a realização do seu sonho não vai ser só para você. A realização do seu sonho vai trazer não só consequências para sua família por causa dos frutos financeiros, mas vai ser uma das melhores lições que você pode dar para os seus filhos. É eles vendo você fazer, vendo você realizada, vendo você feliz, nem que seja pelo erro que você fez, mas você fez e com ele você aprendeu e dele você vai fazer e você dá mais um passo. Isso Maravilha. não existe livro, não existe discurso bonito que você faça para o seu filho que tenha o mesmo valor. Fiquei até empolgado. Como é que eu começo? Como é que começa? Se eu fosse mulher, como é que eu me inscrevo nesse negócio? No Grupo Mulheres Milionárias? Bom, a gente está num momento agora em que até então o Grupo Mulheres Milionárias era gratuito e agora ele está transicionando para ser uma comunidade paga. E as primeiras 500 inscritas vão ter o primeiro ano de graça, e a partir daí, a partir da semana Startup, vai ser uma comunidade onde você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo e essas aulas, e esse Mastermind vai pagar uma subscription mensal. Tá aqui o link para você participar da semana Startup. Porque então eu acredito que daqui até esse episódio sair não vai ter mais, os 500 já vão ter fechado. Então segue no link. Já estamos em 450. Então segue no link, se inscreve antes de chegar em 500, senão tem um valor mensal, mas também não é um valor grande. Dependendo mais barato do que esses 2 cafés? Dependendo do link que tiver aqui embaixo, é o link onde você vai. Se não tiver mais o link do gratuito, é porque já estamos na semana paga. Na semana paga. Perfeito, show de bola. O ponto final para mim, nesse nosso bate-papo, e aí enquanto você estava falando das mulheres terem que ter um sonho, terem que buscar uma realidade, eu acho isso fundamental. E o ponto principal é aquilo que você falou agora no final. Você ter o seu sonho não realiza só para você. Realiza para as pessoas que estão vendo você como líder, como líderes. Como exemplo. Como exemplo. Quem está te vendo como exemplo agora? Com certeza seus filhos. Com certeza absoluta. E, obviamente, talvez seus amigos, suas amigas, talvez a tua irmã mais nova, sei lá. Mas tem pessoas que estão observando você com essa posição de liderança, e quando você começa a desenvolver, criar realidade diferente na tua vida, essas pessoas vão te perguntar como é que você fez? E aí você começa a mostrar esse caminho passo a passo. Mas estar num grupo onde todo mundo está querendo sucesso,
e está contribuindo umas com as outras para o sucesso é fundamental. Verdade. Senão você está cercado de pessoas que estão naquela mesma realidade e quando você quer partir para uma nova realidade, essas pessoas te buscam para trás. Se não estiverem todos pensando em mudar e ir para um novo estágio, as pessoas que estão ao teu redor, naturalmente confortáveis na zona de conforto, não querem que você saia dela. Simples assim. Exatamente. Essa semana, uma das consultoras de treinamento da nossa equipe, a Fran, ela está estudando o livro Think and Grow Rich, um clássico dos clássicos de desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal. E ele fala lá todas as coisas, o que é importante para você conseguir atingir qualquer objetivo. E um dos pontos dele é o Mastermind. E Mastermind é isso, é você se cercar de pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma frequência, não necessariamente no mesmo negócio e no mesmo empreendimento, que é o caso das mulheres milionárias. Não está todo mundo lá fazendo a mesma coisa, tentando começar o mesmo negócio ou gerindo o mesmo negócio. Mas está todo mundo na mesma frequência de crescimento, de geração de riqueza, de realização, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional. E é isso que você quer, você tem que se cercar dessas pessoas e estar ali nesse ambiente que gera esse tipo de informação. Excelente. Para o grupo Mulheres Milionárias. Já termina por aí. Só pode te ajudar em todas as áreas da sua vida. Se você gostou desse episódio, compartilha ele nas suas redes sociais, coloca um print ali no Instagram, entra no grupo Mulheres Milionárias para estar com a Marina e as outras mulheres milionárias participando dessa jornada. Até o próximo episódio, é ou não é? Até a próxima. Tchau.